mas através de organismos multilaterais como o FMI e o Banco Mundial, ele pregou o consenso de Washington, né? Principalmente na crise da dívida, né? Dos países que estavam endividados, o FMI vinha ali, a forma de coerção o FMI vinha, ó, vou te emprestar dinheiro, mas você tem que seguir essa cartilha. Qual que era a cartilha? Você tem que privatizar suas empresas estatais, você tem que diminuir o tamanho do Estado, tem que diminuir gastos públicos, tem que ter austeridade fiscal, tem que ter livre fluxo de capitais, seu campo tem que ser flutuante, seu comércio tem que ser livre. Então ele pregou, né, tudo isso para os países, porque para ele era interessante, né? Se eu sou o mais forte, né, do ringue, eu vou querer bater em todo mundo sem deixar todo mundo fazer a mesma coisa que eu fiz, que é me alimentar bem, tomar bomba, anabolizante, ficar fortão, ficar lá com 2 metros. Aí eu abro o ringue e falo assim, ó, agora entra vocês aí do jeito que tá. Vocês não podem tomar anabolizante, né? Você não pode comer direito. Se você tem só 50 quilos, sobe assim mesmo, mesmo eu tendo 150, e vamos sair no tapa aqui, né? É mais ou menos o que os Estados Unidos faz, né? Fez no Conselho de Washington. Professor Cobori, tudo bem? Meu nome é Gustavo, tenho 30 anos e moro na cidade de Americana, no interior de São Paulo. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre um tema que é bastante discutido, especialmente por pessoas mais alinhadas à extrema esquerda, que é o setor do agronegócio brasileiro. A gente sabe que hoje o agro é uma das principais atividades econômicas do nosso país, com grande participação no PIB e nas exportações, mas que também recebe críticas em relação a questões ambientais, concentração de terras e até sobre o papel social desse setor. Na sua visão, qual seria a melhor forma de potencializar ainda mais o poder econômico e estratégico do nosso agro, ao mesmo tempo em que se busca responder a essas críticas e transformar o setor em algo ainda mais sustentável e competitivo no cenário global? Bem, Gustavo, de Americana, vamos lá. Gustavo, é uma pergunta boa, muito boa, mas muito complexa também da gente entender. Deixa eu tentar fazer um resumo assim, obviamente sempre minha opinião pessoal, né, sobre a minha visão. O agronegócio brasileiro, como tornar ele mais potente economicamente, isso não é interessante para o país. Essa é a minha visão. É interessante, obviamente, que a gente continue tendo um agronegócio bom, um agronegócio que consiga exportar, mas ele não pode ser a única coisa da nossa economia, porque isso é muito ruim e é exatamente isso que os grandes blocos de capitais dos países desenvolvidos querem. Manter os países do capitalismo chamado periférico grandes exportadores de commodities, de matérias-primas. E os grandes centros, né, econômicos, esses blocos de capital dos países envolvidos, continuem sendo os grandes fornecedores de produtos de alta tecnologia, né, de produtos com valor agregado, novamente, porque eles, nesse papel, eles são os formadores de preço. E nós, como exportadores de matérias-primas, nós somos os tomadores de preço. Ou seja, os nossos produtos sempre vão ter uma margem muito menor do que os produtos que eles produzem e exportam para o resto do mundo. Então é o que a gente chama de o capitalismo central e o capitalismo periférico, né? Se fosse fazer um resumo, o capitalismo central precisa do capitalismo periférico para fornecer para eles matérias-primas de baixo valor tecnológico agregado, para que eles tenham acesso a essas matérias-primas e eles consigam agregar valor e produzir produtos de maior valor agregado e exportar para o resto do mundo. Então, se eu fosse resumir, não é bom para o Brasil ter o agronegócio como a sua maior potência econômica. Obviamente, a gente precisa ter um bom agronegócio, a gente precisa ser um agronegócio com uma potência econômica, mas ele não pode ser o carro-chefe do nosso país. Né? Até porque, como eu sempre digo, o agronegócio é muito potente porque a gente desenvolveu tecnologias agrícolas de ponta para que a gente fosse competitivo, só que isso nos tornou escravo desse negócio, nos tornou escravo do agronegócio, porque é tipo, se o agronegócio está bem, o Brasil está bem, o PIB está bem, tem crescimento econômico. Só que é um setor altamente concentrador de riqueza. Né? Ele não distribui essa riqueza para a sociedade. E não gera empregos de qualidade. Empregos que estão na fronteira tecnológica, empregos que têm ganhos de produtividade que geram os melhores empregos. Não, a gente sempre, como exportador de matéria-prima, a gente sempre vai estar no que a gente chama, apesar da tecnologia agrícola, como é commodity, a gente está ali no capitalismo periférico, fornecendo matéria-prima para o capitalismo central. É o que os Estados Unidos não aceitou fazer, né? Quando a Inglaterra lá foi o primeiro país, né, a iniciar a Revolução Industrial, ela gostaria que os Estados Unidos fosse o que os Estados Unidos quer que o Brasil seja, né? Gostaria que os Estados Unidos fosse um país altamente competitivo na sua exportação de produtos agrícolas, né?
era a vantagem comparativa que os Estados Unidos tinha de melhor naquela época, e os Estados Unidos não aceitou fazer isso, né? Ele precisou se industrializar e, inclusive, ironicamente, ele levantou barreiras protecionistas para que a sua indústria nascente se fortalecesse e isso também tivesse uma revolução industrial nos Estados Unidos. Então, aquilo que ele não aceitou que a Inglaterra impôs a ele é o que ele tenta impor para o Brasil, né? Se eu pegar só esses dois exemplos. Por quê? Porque quando você... Inclusive, a estratégia da Inglaterra é baixe todas as barreiras tarifárias, né, para os produtos agrícolas dos Estados Unidos, porque em se fazendo isso, os Estados Unidos vai ver que seria, né, realmente economicamente e estrategicamente para ele muito bom continuar sendo um produtor agrícola, e isso desincentivaria, né, uma industrialização no país. E os Estados Unidos não aceitou isso. Agora, o que os Estados Unidos faz no resto do mundo, inclusive no Brasil, é exatamente isso, só que nós, ao contrário deles, né, nós aceitamos esse papel, né, que vai de encontro à sua dúvida, né? Enquanto for vantajoso para o Brasil ser um grande exportador de produtos do agronegócio, o Brasil vai ter um certo desincentivo a se industrializar, né? Então, por isso que a gente se desindustrializou e a gente não tem incentivos para se industrializar, porque já que o nosso agronegócio é líder mundial, né, exporta, a gente é competitivo, a gente se concentra todos os esforços exatamente nisso e acaba esquecendo de industrializar o país. Então, isso é muito ruim para a nossa economia. Eu acho que essa é a pior estratégia, né? A gente, obviamente, a gente tem que continuar sendo bom no agronegócio, mas a gente tem que focar, né, em aumentar a nossa competitividade e levar o nosso país para a fronteira tecnológica, porque é lá que a gente vai ser, mas vai gerar uma série de discussões, né? Eu posso até citar aqui Celso Furtado, né, que fez uma primorosa análise exatamente de tudo isso que eu estou falando num livro que chama O Mito do Desenvolvimento, onde ele criticou um estudo, não, ele concordou com um estudo, né, que era um estudo nos limites do crescimento, que foi feito por encomenda lá no MIT, para o Clube de Roma, dizendo que se todos os países se desenvolvessem, né, se todos os países tivessem o mesmo padrão de desenvolvimento que teriam os países desenvolvidos, o planeta não suportaria, né? E esse seria o limite do crescimento. A crítica do Celso Furtado a isso é justamente porque isso não vai acontecer, apesar da análise ser correta, era uma coisa que não aconteceria, né? Até porque qual que era o cerne do limite do crescimento? Eu já falei aqui no canal, né? Se todos nós tivéssemos, se o mundo inteiro tiver o padrão médio de consumo, né, dos países desenvolvidos, a gente ia precisar de 7 planetas, né? Não teriam recursos naturais suficientes para dar o mesmo padrão de vida de um cidadão médio de uma economia desenvolvida, de uma economia do capitalismo central. Então, o planeta simplesmente não daria, né? Por isso chama os limites do crescimento. A crítica do Celso Furtado é justamente sobre isso, é que isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque o modelo capitalista, ele nunca vai permitir, né, que todos os países subdesenvolvidos, os países periféricos, cheguem ao patamar de um país do capitalismo central. Porque o capitalismo central precisa justamente do capitalismo periférico para produzir, né, e fornecer essas matérias-primas para esses grandes blocos de capitais que estão exatamente nos países do capitalismo central, e tudo isso é feito através, obviamente, das grandes corporações, das grandes empresas, como eu disse. Se a gente fosse discutir aqui, né, os mitos do desenvolvimento de Celso Furtado, é justamente amparado nessa visão que ele tinha, extremamente correta, extremamente atual com o que está acontecendo. E ele escreveu o Mitos do Desenvolvimento em 1974, para quem me acompanha, né? Quando eu faço a cronologia, justamente ali, ele escreveu antes de vir realmente com força a Revolução Neoliberal. Em 1974, ele já estava escrevendo o que está acontecendo hoje, né? Então, 50 anos depois, vamos ver aí, para quem não leu, leiam o Mito do Desenvolvimento de Celso Furtado. Vocês vão ver que ele fazia essa previsão que está agora se mostrando mais do que acertada. Como eu digo para vocês, estudem economia política, porque a economia política é realmente uma ciência social, né? Não essa economia formal que a gente vê no dia a dia da academia, inclusive no mainstream, né, do pensamento econômico aqui no Brasil e no resto do mundo, inclusive. Então,
Essa seria a minha crítica do agronegócio, né? Se a gente continuar focando com que o nosso agronegócio seja forte, a gente só vai ser um país agrícola, como a gente tem sido nos últimos anos, principalmente depois da nossa desindustrialização. Espero ter respondido aí a sua dúvida.